Bem-vindo ao podcast de Falar Sem Medo. Aqui olhamos de frente para o medo de falar em público. Descomplicamos a comunicação com a ajuda de especialistas na matéria. Eu sou Ana do Carmo e hoje a minha convidada é a psicóloga Sandra Helena. A doutora Sandra é psicóloga e psicoterapeuta especializada em terapia cognitiva comportamental integrativa. Lá no consultório, um dia feliz é aquele em que dá alta terapêutica a um paciente. Além de cuidar do bem-estar dos outros, também cuida do seu próprio bem-estar. Pratica pilates e dá caminhadas ao ar livre. Os livros, o teatro e as viagens têm um lugar cativo no coração da doutora Sandra, tal e qual como os amigos, claro. E aprender mais sobre alimentação saudável também é uma paixão. Manhãs silenciosas anunciam um bom dia e mapas emocionais semanais são a estrela guia que orienta a doutora Sandra Helena naquilo que é para si o caminho certo. Sandra, muito obrigada por ter saído do consultório, estar aqui connosco hoje. Vamos falar seguramente sobre um tema que é muito querido, e aqui, querido, não sei se coloca aspas ou não, mas pelo menos é um tema que desperta a atenção de muita gente. Vamos falar com certeza com clareza, com humanidade, porque de facto pessoas que sofrem deste medo de falar em público precisam de alguma humanidade e cuidado, não é? Uhum, uhum. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui o convite para falar de um tema que, quanto a mim, é bastante pertinente, não é? Sabemos e se calhar conhecemos todos nós, muitas pessoas, crianças, adolescentes e adultos que têm este receio, não é? De falar em público, não é? O medo de falar em público e que cada vez mais é tão importante, não é? Para a vida académica, para a vida profissional, não é? Quem sofre deste medo, desta situação, tem que ser levado primeiro com atenção e também com algum cuidado. Sem dúvida, concordo absolutamente, não é? Para sair, se calhar com muita coragem também, acho que é aqui Ok. um item, não é? Ou um ingrediente também bastante importante. É que só este medo tem um nome que é, eu diria, um palavrão, glossofobia, logo aí já Uhum, uhum. assusta, não é? É assustador, não é? Mas é mesmo isso que acontece também com as pessoas que têm este medo, não é? O medo de falar em público, o medo de se expor. É tantas vezes um medo paralisante, um medo absurdo, em que as pessoas sentem que podem ser ridicularizadas, não é? Vêm tantas emoções nesta situação, a vergonha, para além do medo que estávamos aqui a falar, o medo do ridículo, a vergonha de não ser competente, hum, a possibilidade de errar, são tantas coisas, não é, que são assustadoras, não é, que Ou seja, isso que tem estado aí a nomear pode ser considerado a raiz deste medo. O medo de falhar, de ser julgado, de ser criticado. É aí que está a raiz deste medo. julgo que sim, não é? Muitas vezes estas pessoas não têm medo do tema que vão expor, não é? Não têm medo daquilo que concretamente vão falar. Muitas delas estão muito bem preparadas, não é? Para se exporem no sentido concreto, não é? No sentido daquilo que vão falar racionalmente, mas não estão preparadas para, enfim, as respostas, não é? Que em termos emocionais vão acontecer nessa tarefa, nesse evento, não é? São essas emoções, não é, que enfim, que como eu dizia antes, podem ser, mesmo, ameaçadoras ou sentidas, não são ameaçadoras, mas são muitas vezes sentidas por estas pessoas como perigosas, ameaçadoras. O que é que eu faço? O que é que vai acontecer? Isto é muito é tão comum, são tantas as pessoas que procuram ajuda, não é, no consultório para poderem fazer face a esta situação que, acaba por, estar presente no E trabalho, na condicionar, não escola. é? Condicionar a vida pessoal e profissional, neste caso que estamos a falar. Sem dúvida, condiciona mesmo. Quantas pessoas têm determinadas profissões e atualmente parece-me que variadíssimas profissões, têm este aspecto de expor numa reunião, numa palestra, e quantas pessoas, dizem que não, bloqueiam Pois. quando enfrentam a situação,
E claro que isso vai condicionar às vezes até, hum, posso dizer que até, efetivamente uma possível promoção para Pois, vamos imaginar, determinados lugares, em que, estar em reunião com, muitas pessoas, muitos colaboradores, não é, terem que expor determinadas questões relativas a essa empresa, são absorvidas como: "Como é que eu vou conseguir fazer isso? Não vou conseguir. Eu sou muito bom no meu trabalho, eu sei aquilo que deveria dizer, mas não consigo estar a fazer esta apresentação deve para ser um realmente assustador, público não é? vasto". É paralisante, não é? Acho que se calhar vou usar muitas vezes esta palavra durante aqui o nosso encontro, mas, paralisante, não é? Bloqueia, paralisa, é um medo, é um medo, é perigoso, é sentido como perigo. Como é que nós podemos perceber entre, se calhar, um nervoso miudinho, chamemos-lhe assim, aceitável, antes de uma reunião, antes de uma apresentação, como é que é possível nós percebermos onde é que é o aceitável e aquela situação que se calhar já beneficia de ajuda e acompanhamento especializado? É uma excelente pergunta, não é? Porque a minha ideia é que provavelmente todos nós, ou quase todos nós, se calhar os comunicadores natos não têm este receio, não é? Mas se calhar quase todos nós, quando nos é proposto que estejamos presentes numa palestra, numa comunicação, Uhum. se calhar todos pensamos um bocadinho: será que vai correr bem? Será que vou conseguir? Se calhar vou ficar um pouco nervoso, se calhar vou ficar um pouco ansioso. Como é que eu posso fazer face a isso? E se calhar isto acontece com a maioria de nós, não é? Mas não nos paralisa, não Exato. é? No fundo, esta sensação de isso poder ser comprometedor para aceitar ou não, não é? Estes pensamentos automáticos que podem vir de não sou capaz, vai ser horroroso, vão estar todos a olhar para mim, vão me chamar incompetente. Estes pensamentos automáticos que às vezes são, que absorvem completamente os dias antecipatórios à situação, Uhum. do É que evento. se começa a sofrer logo antes, não é? Exatamente, Só de pensar o que se vai fazer e como é que vai correr e como é que me vou apresentar, que sofre-se na altura e antes. Uhum. E acontece mesmo pessoas que negam, que, não aceitam, não é? Portanto, não aceitam ou essa promoção que implica naturalmente ter aqui uma exposição maior, Hum. não é? Em palestras, em comunicações com grupos grandes, ou bloqueiam. Se calhar já assistimos algumas vezes a situações em que a pessoa bloqueou, parou, foi embora, não conseguiu, e a consequência disso, não é? Portanto, no fundo, aqui é a consequência de não ter conseguido, não é? De não ter obtido o sucesso, é algo que provavelmente precisa depois de um trabalho muito grande em termos psicoterapêuticos para reparar isto. Ou seja, se calhar deixamos aqui já um red flag quando nós, recusamos situações que nos podem levar até a uma promoção, ou quando bloqueamos, se calhar nessa altura, se estamos neste ponto de medo, se calhar aí procuramos, ajuda especializada. Sim, parece-me que é mesmo muito importante quando, principalmente, este medo, implica, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, naquilo que até gostaria, de ser aceite, não é? Vamos imaginar aqui um sujeito que até tem esta ambição, não é? De progredir na Uhum. carreira, de ter sucesso, mas, efetivamente, apesar de saber que tem aqui uma capacidade intelectual para aceitar esse lugar, recusa constantemente ou nem sequer se propõe a uma candidatura, vamos imaginar, não é? Uma candidatura para um determinado lugar, uma determinada função que implique esse registro, não é? Este registro de exposição maior. Ah, eu penso que aí é mesmo muito importante, porque estamos aqui, num lugar, não é?
muito ambivalente. Por um lado, eu quero muito aquele lugar, eu sei que tenho essa competência, sei que tenho essa capacidade, sei que poderia fazer, ah, eventualmente diferença, Uhum. mas não vou conseguir. Portanto, Retrase, há um pois. travão, há um bloqueio constante, constante. Aí, se calhar, e acontece com muita frequência, as pessoas procurarem esta ajuda psicoterapêutica para conseguirem realmente ter este lugar, não é? Esta proposta mais viável. Ah, Outras vezes também acontece, a pessoa propõe-se, enfrenta, Ganha mas coragem e ganha vai. coragem e vou, ok, isto é mesmo importante para mim, eu sei que sou capaz, Vou conseguir. cognitivamente vou conseguir. Mas o que acontece antes e durante e até depois, não é? Desse evento, não é? Esta ansiedade de desempenho antecipatória, este descontrolo emocional, os pensamentos automáticos predominantemente negativos do que vai acontecer nessa reunião, nessa comunicação, nessa palestra, e ok, depois acontece, mas a pessoa sente que falhou imenso, sente que as coisas não correram bem, que as conquistas que queria atingir não foram bem-sucedidas, e há aqui depois um registro constante a seguir de não sou capaz, fui horrível, não consegui. Pois, Este também é uma tormenta. é uma tormenta, não é? Julgo que aqui também será muito importante, apesar da pessoa conseguir enfrentar, procurar uma ajuda para isto ser mais leve, não é? Ser algo que acontece de uma forma que não traz estes desajustes Então, tão grandes emocionalmente. em termos físicos, esta ansiedade, eu acho que posso dizer ansiedade, não é? Sim, sim, sim. No fundo, estamos a. Poderíamos estar até a falar de ansiedade social, e aqui estamos a falar de um conceito hum, decorrente de uma perturbação de ansiedade, não é? Uhum. Quando falamos, ou seja, a ansiedade social não é só o medo de se expor em público. A ansiedade social é o medo de as várias interações sociais. Pode ser Sair, também sair, já. estar com amigos, comer em público. Portanto, é muito mais abrangente do que este medo de falar em público. Embora as pessoas que tenham ansiedade social provavelmente também têm este De falar bem. medo de falar em público, não é? Portanto, este é um medo específico, é um medo específico, um medo de exposição, ao público que não tem que estar agregado, a uma ansiedade social, até podem ser pessoas que têm boas interações sociais, não é? Mas naquilo que tem a ver com o julgamento, com a avaliação dos outros, haver aqui um compromisso mesmo muito difícil, não é? De alterar. Eu acho que todos sabemos que, algumas das manifestações físicas deste medo, desta ansiedade, diria eu, eh, as mãos a tremer, estou com as mãos a tremer, a boca fica seca, muitas pessoas, referem que transpiram. Porquê é que isto acontece? Porquê é que o nosso corpo reage desta forma? No fundo, a maior parte das pessoas quando têm ansiedade, não é, tem aqui uma sensação de perigo iminente, não é? Exato. Este perigo iminente, tendencialmente, quando estamos diante de uma situação de perigo, temos medo, não é? E o medo depois reflete-se em reações fisiológicas como suores, tremores, a respiração Coração a acelerada, bater depressa, completamente, a hum, voz a a falhar. voz a falhar, pressão na cabeça, enfim, tantos, Há não é? vários sinais. São aqui vários sinais, não é, físicos que estão presentes, esses pensamentos automáticos repetitivos, não é, no fundo, de desvalorização pessoal, enfim, não é? Estes sintomas físicos da ansiedade de falar em público são os mesmos sintomas de outras ansiedades, não é? E são francamente comprometedoras, não é? É uma resposta do nosso corpo àquela situação que o corpo interpreta como sendo uma situação perigosa para nós. Exatamente, exatamente. No meio disto tudo, parece-me que se calhar alguém perfeccionista, é alguém se calhar mais sensível, mais propenso a sentir isto, este medo de falar em público? Sim, sim, podemos dizer que sim, não é? Porque há aqui uma exigência,
muito grande relativamente a si mesmo, não é? Um grau de perfeccionismo grande Não relativamente a pode falhar si, nada, portanto, uma não pressão pode. elevadíssima. Isso é uma pressão interna, Pois. não é? Portanto, esta é a pressão interna. Muitas vezes este receio de falar em público pode vir realmente de situações externas, não é? Neste caso, aquilo que a Ana estava a dizer é uma exigência interna, é uma pressão interna que eu faço a mim mesmo, não é? Relativamente a ser perfeito, a não falhar, a não errar, a fazer tudo espetacularmente bem, não é? Falando aqui um bocadinho de algumas pressões que são, não sei se posso dizer pressões, mas às vezes este medo de falar em público pode ter também aqui origem, não é? Em situações de bullying, em situações em que a criança ou o adolescente, ou mesmo o adulto mais tarde, não é? Foi criticado, no caso da criança ou do adolescente, por um professor ou pelos colegas quando apresentou um trabalho e aquilo não correu Uhum. tão bem, e efetivamente foi gozado, foi ridicularizado. Isto realmente vem acompanhar depois o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, no fundo, não conseguir, enquanto não ultrapassar esta situação, há sempre este receio, não é? É quase como aqui algo que ficou semi-traumático, não é? Se assim podemos dizer, e comprometido, não é? Portanto, houve aqui um sentimento de não ter corrido bem numa determinada altura e qual foi a reação dos outros. Então, sempre que essa situação mais tarde ah, acontece, não é? Pode acontecer, a resposta, não é? Do sujeito pode ser a mesma, não é? Estou com ansiedade, estou Ou com seja medo. ou seja, um adulto, que tenha medo de falar em público, provavelmente a origem desse medo pode estar na infância, na adolescência e pode acompanhar o seu desenvolvimento até à altura em que, como estávamos a falar, chega a um local de trabalho onde tem que se expor e depois aí é verdadeiramente confrontado com uma situação que é paralisante, lá está. Uhum. Exatamente. Tudo pode começar na Exato. infância. Não direi que todas as situações, Claro, não claro. consigo responder a isso, mas acredito que grande parte das situações no adulto possam ter aqui a ver ou com uma grande exigência e crítica, até às vezes das figuras parentais, não é? Pois. Isto também pode acontecer, não haver aqui espaço para o erro, não é? Nas figuras parentais, nas relações, nas dinâmicas parentais, não haver esse espaço para o erro e haver aqui crítica excessiva, que também vai comprometer depois a forma como eu me apresento aos outros e no ambiente escolar, logicamente. Se este ambiente escolar não for confortável, vai trazer aqui com certeza consequências ao longo do crescimento nessa mesma situação de exposição, de estar, não é? Confortável no lugar em que estou a expor coisas, por exemplo, numa palestra, não é? Estava a pensar nas redes sociais. Hoje em dia são muito presentes, não há volta a dar. Elas estão aí, sobretudo para os mais jovens, para os adolescentes, até para crianças. E estava a pensar, em que medida, Infelizmente, não é? pois, infelizmente, em que medida é que esta presença das redes sociais pode, por um lado, contribuir para este medo de falar em público, ou então, por outro, para facilitar, para agilizar, porque eu sinto que os miúdos têm muita facilidade em olhar para uma câmara e falar para a câmara. Se calhar que eu não tinha e que se calhar a Sandra também não tinha quando era, sei lá, na Uhum, idade deles, uhum, porque por exemplo uhum, não havia, não é? uhum. E acho que se calhar por causa do exemplo de ver tanta gente, influenciadores, pessoas que seguem, atores, artistas, a falar diretamente para o telemóvel, se calhar isso de alguma forma também pode, ajudar. Portanto, só a tentar perceber se, por um lado, complica ou se, por outro lado, as redes sociais vêm aqui ajudar a que se possa enfrentar esta situação. Acredito que haja aqui maior facilidade em falar com os outros, sejam estranhos ou não estranhos, não é? Por haver aqui hum, um Pois. hábito mais instalado. Por outro lado, se calhar quando estamos a falar dessas coisas, não estamos a falar, ou quando estamos a falar das redes sociais e de se expor aos outros, se calhar não estamos a falar de avaliação, não é? Portanto, aqui o compromisso neste medo de falar ao público tem muito a ver com eu sentir-me avaliado. Enfim, essa exposição nas redes sociais às vezes é mesmo, enfim, conversas banais, não é? E que mesmo Não assim, con às vezes, que são têm alvo de críticas. exatamente, não é? Que é preciso mesmo muito, muito, muito cuidado,
depende aqui do público, não é? Se for falar para um grupo de amigos restritos que está nessas redes sociais é uma coisa, se for falar para um público, nós sabemos o que é que acontece, não é? E e os comentários, não é? Relativamente a esses vídeos, não é? O impacto imenso negativamente que podem ter, não é? Portanto, não sei se as redes sociais vêm facilitar efetivamente as crianças e os adolescentes estarem aqui mais confortáveis, mais leves nesta exposição, hum, enfim, numa comunicação, numa palestra, com o público. Da minha experiência, sinto que cada vez há mais adolescentes com muito receio de se exporem em trabalhos de grupo, em comunicações e que vêm mesmo trabalhar essas questões. Parte boa, os pais já estão mais atentos, não é? Já estão mais atentos, já percebem que isso realmente é aqui algo que é imensamente importante, que vai estar presente ao longo do percurso académico e, portanto, procuram aqui ajuda. Resolver essa situação que pode Procuram. vir a comprometer, Sem dúvida, não é? o Sem desempenho dúvida, futuro. não é? Portanto, investem. Há aqui um investimento, parece-me, não é? Dos pais em estarem atentos e conscientes que isso pode ser algo que deve ser trabalhado atempadamente, para depois não haver esse compromisso na idade adulta. E qual é, a sensação, qual é a sensação, qual é o sentimento que os pacientes que chegam com essa queixa, passado não faço ideia, uma sessão, 2 sessões, 3 não faço ideia, também não é aqui relevante para o caso, mas no final do acompanhamento, como é que eles se sentem? Qual é o feedback que esses doentes lhe dão? Há de haver sempre aqueles, não é, que de alguma forma estão ali de uma forma muito investida, não é, e Muito que motivados para muito resolver essa motivados e situação, não é? querem efetivamente resolver a situação e aderem, não é, àquilo que é proposto e à forma como a psicoterapia se desenrola, e o sucesso é incrível, não é, porque às vezes até é muito engraçado as pessoas, chegarem ao fim de enfim, cada indivíduo tem o seu tempo, pode ser ao fim de algumas semanas, meses ou anos, não é? Depende da forma como aquilo afeta essa pessoa, mas como depois chegam a um resultado que quase quase lhes parece estranho falar daquela outra pessoa que eram eles Uhum. também, e que tinham esse compromisso tão grande, esse constrangimento tão grande em fazer essa apresentação. Quando as coisas correm bem, não é? É muito bom perceber: "Ah, mas eu era essa pessoa que não comunicava ao público de uma forma mais leve. Ah, eu era essa pessoa", e portanto isto é mesmo bom, não é? É incrível depois sentir estas coisas. Sem entrar em detalhes, dos casos que já acompanhou, consegue-me identificar o momento em que o paciente, pensou: "Ok, esta situação foi longe demais, eu tenho que resolver isto". Exemplos de situações que tenham sido ali o o virar de chave para a pessoa perceber que precisa de ajuda. Por exemplo, nos adultos, sinto muito isso, quando efetivamente tiveram que recusar algumas vezes, ah, enfim, determinados eventos para os quais foram convidados e que iria trazer aqui grandes benefícios em termos, profissionais, não é? De promoção. Nos adolescentes, as crianças não procuram, não é? Pois, As claro, as crianças portanto, são os acham pais que que as até levam. podem os pais procurar, mas não é sentido aqui como um problema. "Ah, não apresentou o trabalho na escola, está tudo ok, não há É uma problemas". fase. Sim, vamos tentar falar com o professor, pedir que o professor, receba essa apresentação mais individualmente ou num grupo mais pequeno e ok, vai passando. Na adolescência, isso acaba por acontecer muito, não é? Porque cada vez mais, há uma tendência, não é, para todos, não é, estarem aqui mais leves e mais, competentes, não é, a fazerem apresentações, trabalhos individuais ou trabalhos em grupo e quando se chega à faculdade, não é, Ainda mais, os orais, não é, claro. que nós conhecemos e que trazem aqui tanta ansiedade mesmo com quem tem algum à vontade, não é, trazem muita ansiedade. Então, muitas vezes tem a ver com por exemplo, nos adolescentes, nota zero porque não conseguiu apresentar. Isso é Eh, terrível. Está para fazer uma apresentação e em grupo, por exemplo, efetivamente, com esta situação, consigo recordar-me de alguns pacientes, e
chora durante a apresentação, chora compulsivamente, não é? Foge da sala, não é? E algum colega tem que ir atrás para dar aqui algum conforto, não é? Portanto, estas situações, eh, enfim, são mesmo muito comprometedoras. Alguns professores mais sensíveis vão estar aqui atentos e conscientes e apoiar e, enfim, não é? Fazer aqui também uma tentativa de, ok, para a próxima apresentas num pequeno grupo, depois gradualmente as coisas vão poder ser já para a turma. Outros professores dão nota zero, não é? E, Pois, e enfim, não é? Quando isso acontece, realmente é muito acho que é complicado. aqui o. Eu tenho que se dar o passo seguinte, que é Exatamente, pedir, não é? ajuda. Pedir ajuda, não é? Para isto não voltar a acontecer, não é? Porque traz aqui demasiados, até problemas, não é? Claro, Porque a partir daí também temos. em vários níveis. Uhum, uhum, sem dúvida. Imagine um adolescente, por exemplo, ou até mesmo um adulto que vai apresentar o seu trabalho. Naqueles, minutos antes, que em alguns casos serão com certeza de profundo terror, quase pânico, diria eu, o que é que se pode fazer para alguém que está nessa situação conseguir, vencer e apresentar-se e fazer a sua apresentação, cumprir o seu papel? Há alguma coisa que seja possível fazer para quebrar aquele ciclo de medo? Algumas coisas, não é? Portanto, de tudo depende aqui da intensidade com que isso é sentido, não é? Algumas ideias, por exemplo. Vamos imaginar, a preparação é absolutamente Claro, necessária, não é? Quanto melhor a pessoa estiver preparada, mais temos que fazer o confiança. TPC. Podemos ir Exatamente, lá assim também para exatamente, não é? não estás Ok, mal, vou mas falar sobre o quê? Então vamos tirar aqui umas ideias, vou preparar isto, vou. Ok, portanto, esta preparação é acho essencial, que é essencial claro. porque traz aqui alguma confiança, não é? Ahm, Algumas coisas que podem não é eliminar o medo ou a ansiedade, se calhar pode ser assim um É uma projeto utopia? muito ousado, não Ok. é? Mas diminuir, acho que é ótimo poder fazer isso. Por exemplo, para além da preparação, uma ideia, não é? Sei lá, pode ser uma boa estratégia, a pessoa depois da preparação, começar a expor-se gradualmente. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, a pessoa faz a preparação, sei lá, olha para o espelho e faz a comunicação, depois faz um áudio da O sua ensaio, portanto. comunicação, exatamente, depois, se calhar, apresenta esse trabalho, enfim, a 2 amigos próximos ou a 2 pessoas da família, não é, com quem esteja à vontade e gradualmente vai-se expondo, não é, com esse conjunto, não é, de ideias que vai depois expor a um grande número de pessoas. Esta exposição gradual vai de alguma forma diminuir, é isso, pode ser que não elimine o medo, mas se diminuir já se torna muito mais confortável. Outra coisa que se calhar pode ser uma boa ideia, e isto, claro, depende sempre das pessoas, é com este medo, não é? Surgem muitos pensamentos automáticos, prioritariamente negativos, não é? Vou ser ridicularizado, vou bloquear, ai que vergonha, vão dizer que eu estou parvo, vão dizer que eu sou incompetente, enfim, eu acho que tentar pensar conscientemente nestes pensamentos todos e, de alguma forma, desconstruí-los, não é? Desconstruí-los de forma, ok, mas as pessoas estão lá para assistir à mensagem que eu quero dar, não é? Portanto, de uma forma objetiva. Não estão lá para me avaliar, não estão lá para ah, perceber se eu estou nervoso, se eu estou ansioso, se eu estou com vergonha, se eu estou a corar. Então, se calhar também desconstruir aqui estas ideias. Porque é que as pessoas irão dizer que eu sou parvo? Porque é que as pessoas irão dizer que eu sou incompetente se eu me preparei bem? Então, no fundo, tentar construir aqui algumas ideias, não é? Mais reais, digamos, não é? Mais reais Mais amigas, e mais mais amigas, mais suaves. gentis para si mesmo, não é? Sim. Podem ser aqui duas boas estratégias, não é? Porque outra ideia pode ser a respiração profunda, consciente, antes de uma entrada numa sala para fazer uma comunicação e até durante, ok? Até durante, ok? Se calhar durante, não pode ser uma.
Não, Respiração tão profunda, mas pode ser uma respiração consciente. Ok, se calhar bloqueei, se calhar esqueci-me aqui de alguma coisa, vou respirar, vou parar e se calhar dizer a mim mesmo algumas coisas como avança, tu consegues, não é ser assim tão gentil e difícil. E incentivador. portanto, exato, fazer aqui algumas coisas, a respiração, as técnicas de relaxamento funcionam sempre muito bem para diminuir a ansiedade, não é? Que no fundo estamos aqui a falar de medo e ansiedade sobre a pessoa se expor, não é? Portanto, técnicas de respiração são muito amigas, não é? Digamos aqui, gentis, da autorregulação emocional. Estamos quase a terminar o nosso episódio de hoje, Sandra, mas não posso ir embora sem antes fazer a pergunta que tenho aqui preparada, porque eu acho que faz todo o sentido, sendo que nós falamos de medo de falar em público. A Sandra tem ou alguma vez teve medo de falar em público? Acho que sim, acho que sim. Eu sinto que durante a adolescência, não é? Tinha algum receio da exposição, não é? Aquele receio de não saber bem o que é que ia dizer ou como é que eu ia dizer, ou de até comparativamente sentir que as minhas colegas poderiam ser menos aborrecidas do que eu a falar sobre o tema, não é? Estava a comparar-se. Exatamente, verdade. A Sandra disse uma palavra que de repente me fez pensar uma coisa, foi a palavra vergonha. Uhum. Será que há pessoas que têm vergonha de pedir ajuda para resolver o seu problema e que, portanto, ficam caladas e mantêm-se nesta situação de ansiedade e medo e até às tantas de recusar propostas que permitam evoluir na carreira? Há vergonha? Acredito plenamente que sim, até porque, algumas das pessoas, que me procuraram levaram anos para fazer esse pedido de De ajuda. ajuda. Portanto, acredito que durante todo esse tempo, e às vezes são Anos. anos, Meu Deus. décadas, décadas, não é, em que a vergonha esteve presente, não só o medo, não só este bloqueio, este travão, eh, mas efetivamente esta vergonha durante muito, muito, muito tempo. E às vezes há algo que desbloqueia, não é? E isso é variado, não é? Ou é nas várias pessoas, não é? Ou seja, vá-se lá saber o quê. Há uma altura em que a pessoa que tem vergonha assume que, ok, já não posso continuar assim. Provavelmente lá está, que estávamos a falar, a possibilidade de progressão na carreira, Uhum, uhum, uhum. que deixou passar. Ou às vezes até o exemplo de outra pessoa qualquer, não é, que acabou por procurar ajuda exatamente pela mesma situação, mas que enfrentou: "Vou pedir ajuda, não consigo mais estar aqui, desta forma, isto é horrível", porque realmente é mesmo horrível. Pode ser mesmo horrível. Então, acredito que pelo exemplo de outra pessoa que procurou ajuda, possa haver aqui ok, vou procurar, não consigo mais estar assim. Mas muitas destas pessoas estão décadas, décadas, não é? Portanto, esta questão, com este problema. Sandra, estamos mesmo a terminar, mas antes de irmos embora, eu tenho que lhe pedir que dê aqui uma orientação, uma dica a quem nos está a ouvir que possa enfrentar o medo de falar em público. Portanto, qual é o baby step que esta pessoa que nos está a ouvir pode dar já na próxima apresentação que vai fazer? Era aquele receio de avaliação, o que é que vão dizer, será que eu consigo dizer as coisas de uma forma eficaz, que seja compreensiva, que não seja aborrecida? Efetivamente sim, não é? Eu acho que depois isto acaba, por ser um trabalho também pessoal no sentido de, aceitar desafios, não é? Perceber que, uma psicóloga vai se expor, Exato. não é? Na relação individual, sim, que é mais confortável, claro. Também sou terapeuta de casal, portanto, aqui também com mais num ambiente mais alargado, sim. E depois, não é? Quer dizer, ao longo da faculdade, tantos trabalhos de grupo. Mas aí já está, já não é justo, porque foi aprendendo ferramentas e auto-implementou-as em si. Se calhar um bocadinho, não é? Eu não sei Professores se de psicologia. talvez não seja injusto, não é? Mas eu acho que por isso mesmo estamos aqui a falar sobre isto, não é? Para também tentarmos que haja justiça e que as pessoas possam Claro. ouvir, não é? E possam também aprender
aqui neste podcast ou noutros, não é? Que acabam por ser tão Mas este é melhor. importantes. Sem dúvida, concordo. Sim, muito bem. Sandra, muito obrigada pelo seu Obrigada eu. tempo, pela sua reflexão sobre este tema e, sobretudo, sobre estas ferramentas, estes baby steps que acabávamos agora aqui de falar e de partilhar connosco. Portanto, muito obrigada. O gosto foi mesmo meu, espero que seja muito útil para algumas pessoas que nos estão a ouvir, não é? Muito obrigada, Ana. Neste episódio de Falar Sem Medo, conhecemos as histórias da doutora Sandra Helene, que é doutor, aqui para os amigos, doutora Sandra, e aqui nós acreditamos que falar em público não é talento, é treino, e portanto, se está a ouvir e a ver neste momento, então já está a treinar. Voltamos a falar sem medo no próximo episódio.